Vamos à palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem reservado ao nosso coração para esta noite. Abra sua Bíblia comigo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Versículos 21 a 25. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu o pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Querido Deus e Pai, Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti a oportunidade que Tu nos concede de mais uma vez estarmos reunidos em Tua casa e já termos adorado o Teu santo nome nesta noite, através do cântico, através da alegria de rever nossos irmãos e irmãs em Cristo, através, Senhor Deus, de honrar-te, Senhor Deus, com os nossos dízimos e ofertas, através das orações, através da leitura da Tua palavra. E agora, Senhor Deus, nós queremos adorar-te, Senhor Deus, reverenciando a Tua palavra, ouvindo aquilo que Tu tens a ministrar ao nosso coração. Fala conosco nesta noite, fazendo aquelas transformações que cada um de nós precisamos sofrer em nossas vidas, Senhor, para sermos mais semelhantes a Ti. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos e rogamos a Ti, que Tu manifeste a Tua presença de uma forma especial nessa mensagem bíblica para a glória do Teu santo nome. Em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Diga comigo, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Hoje nós seguimos para a quinta mensagem da série Celebrando a Restauração. Última terça-feira nós falamos sobre o princípio da limpeza. Hoje nós falaremos sobre o princípio da transformação. E estes versos, eles nos deixam já um pouco daquilo que nós estaremos trabalhando hoje. É justamente essa transformação de antes ovelhas desgarradas para ovelhas que têm um bispo, que tem um pastor para nos conduzir. E Jesus Cristo, Ele é nosso pastor. Estávamos desgarrados com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos maus hábitos, com os nossos pecados, e o Senhor nos chama para segui-lo em uma nova caminhada, em um novo jeito de ser.
Então hoje nós estaremos vendo o princípio 5, o princípio da transformação. O princípio 5 nos diz: peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Então nós vamos falar um pouco sobre este princípio nesta noite. Há pessoas, amados, que desistem muito fácil. São pessoas inconstantes. Costumam começar, mas dificilmente conseguem terminar. Mas enfrentar essa realidade da inconstância com esperança, compromisso e buscando a limpeza, levará você a vencer esta inconstância. Amém? Amém? Diga comigo: realidade, esperança, compromisso, limpeza e transformação. Estamos no quinto princípio. Amém? Estamos no quinto princípio. São 8 mensagens, 8 princípios. Estamos no quinto. E veja só você aqui. Você já passou pelos 4 princípios. Você está aqui. Glória a Deus. Você passou pela metade dos princípios. Você já passou da metade. Glória a Deus por isso. E eu quero estimular e encorajar você a manter-se firme, com foco, com firmeza de propósito, porque a perseverança, ela é importante para a restauração. Quem está no caminho da restauração? Amém. Eu estou no caminho da restauração. E existe um ingrediente muito importante nesse caminho, que é a perseverança. E eu quero lembrar que nós já passamos por quarto, já passamos pela metade, já estamos no quinto. E eu quero estimular e encorajar você a permanecer firme e perseverante. Em uma determinada situação, depois de um duro discurso de Jesus Cristo, um sermão duro, alguns dos discípulos de Jesus não perseveraram e abandonaram o caminho da restauração. João capítulo 6, versículos 66 e 68 nos diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Começaram a sair, não aguentaram o discurso de Jesus, e aí os discípulos disseram: Senhor, dá para maneirar um pouquinho o discurso aí? O pessoal está indo embora. Não vão continuar até o fim no caminho da restauração. E aí Jesus olha para os 12 e diz: vocês também querem ir? E aí Pedro diz: não, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Portanto, não sejamos dos que abandonam o caminho, mas dos que perseveram até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Como nós aprendemos em Hebreus capítulo 3, versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Então permaneça firme nesse propósito. O Senhor falou com você lá na primeira mensagem, permaneça firme. Falou com você na segunda mensagem, permaneça firme. Não importa qual momento o Senhor te chamou e te alertou, permaneça firme nesse caminho de restauração. Então, o princípio da restauração, o quinto princípio, ele inclui 2 passos. O primeiro passo é pedir a Deus a remoção dos defeitos de caráter. Diga: pedir a Deus. O segundo passo é se submeter às mudanças que Deus vai operar na nossa vida. Diga assim: se submeter. Um é pedir
outra é submeter. São dois passos dentro de um mesmo princípio. Parece até que estamos falando a mesma coisa, mas não estamos falando a mesma coisa. Às vezes nós pedimos a Deus para que Ele remova os nossos defeitos de caráter, mas nós não conseguimos dar o passo seguinte, que é submeter-se voluntariamente para que Deus promova as mudanças que nós precisamos sofrer. São duas coisas distintas. Uma coisa é eu reconhecer algo em minha vida que precisa de mudança e pedir a Deus para que isso seja mudado em minha vida. E a outra coisa é eu submeter e deixar que Deus opere essa mudança na minha vida. Às vezes nós conseguimos dar o passo de pedir a Deus que haja essa mudança em nossa vida, que os nossos defeitos de caráter sejam removidos, mas quando Deus começa a operar, a gente salta e diz: espera aí, Senhor, não, acho que o Senhor não entendeu muito bem o que eu estava dizendo. Eu quero que o Senhor remova, mas não é desse jeito que eu quero que o Senhor remova. Porque, na verdade, nós precisamos pedir que Ele remova e não podemos brincar de ser Deus. Lembra lá do primeiro princípio, que a gente não pode brincar de ser Deus? Então, quando eu chego para Deus e peço para Ele remover os meus defeitos de caráter, e eu me submeto para que Ele opere essas mudanças, eu saio do controle, Ele está no controle. Porque Ele tem o meu mundo em suas mãos. Amém? E aí, como Ele vai fazer para remover os meus defeitos de caráter? Aí é Ele. Porque Ele é Deus e eu sou criatura. Ele é oleiro e eu sou o barro. Então não sou eu quem digo a Ele como Ele vai fazer. É Ele que vai escolher qual caminho Ele vai usar para remover os meus defeitos de caráter. E às vezes esses caminhos são caminhos dolorosos. Mas quem diz que o caminho da cura não tem dor? Quem disse que o caminho da cura não tem dor? Eu me lembro de um artigo que eu escrevi para a Eclesiástica, e eu disse: a dor que cura. Muitas vezes a nossa cura vem pela dor, e a gente tem medo de se submeter ao operar de Deus em nossa vida, porque a gente tem medo de qual caminho Deus vai escolher para remover esses defeitos. Amém? Às vezes nós pedimos a Deus a mudança, mas não nos dispomos a sofrer as mudanças. E todos nós temos problemas para serem resolvidos. Temos pecados, temos maus hábitos, temos defeitos de caráter. Todos nós, sem exceção. E às vezes nós fazemos como Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim, e eu vou morrer assim. Alguém já ouviu isso? Talvez alguns de nós até falamos isso já. Sim ou não? Alguns de nós até falamos isso já. Eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Às vezes dizemos: e por acaso eu tenho culpa de ser desse jeito? Esse é o meu jeito. Falamos assim ou não falamos às vezes? Falamos. Em nossos dias até mesmo virou moda a gente culpar a genética ou mesmo a sociedade pelos nossos defeitos de caráter. Hoje virou uma modinha a gente poder culpar a genética ou culpar a sociedade pelos nossos defeitos de caráter. Meus cromossomos me fizeram assim. Ou então a gente diz: a sociedade me fez assim. Embora a gente sabe que a genética e a cultura da qual nós fazemos parte tenham um fator de influência sobre nós, elas nunca serão determinantes do nosso caráter.
Pode ser que a genética cause alguma influência sobre você, sobre o seu humor. Pode ser que a cultura no qual você está inserido exerça influência sobre você. Esse fator de influência ele não pode ser negado. Mas o que a gente não pode admitir é que a genética determina quem somos, com os nossos defeitos de caráter, ou que a cultura que estamos inseridos determina os nossos pecados, os nossos maus hábitos e os nossos defeitos de caráter. Porque se assim fosse, como nós explicaríamos, amados, filhos de pessoas boas tornarem mau caráter, e filhos de mau caráter tornarem pessoas de bom testemunho? Eles teriam que ser simplesmente repetir o processo do meio cultural em que eles foram criados, e simplesmente não são vítimas, eles escolheram seguir um caminho diferente. Sim ou não? Portanto, os meus defeitos de caráter, os meus pecados, eu não posso culpar a sociedade ou o meio cultural no qual eu cresci, e eu também não posso culpar a minha carga genética. Os meus defeitos de caráter têm muito mais a ver com o pecado original e com as minhas escolhas do que com o fator de influência cultural e o fator de influência genética. Amém? Ou seja, eu sou assim, não é simplesmente porque eu nasci assim, ou porque a sociedade me fez assim. Eu sou assim porque eu sou filho de Adão e Eva, eu tenho um pecado original, e eu fiz as escolhas de ser aquilo que eu sou hoje de alguma forma. Eu fiz as escolhas, embora o pecado original deformou-nos, há uma solução de Deus para transformar-nos. Mas a gente, por causa da deformação do pecado original, nós somos inclinados a escolher o mal. Eu disse hoje de manhã, e posso dizer hoje aqui para vocês à noite a mesma coisa. Não há ninguém nesse auditório que não seja capaz de ser tão terrível, tão cruel e tão mau quanto Nero e quanto Adolfo Hitler. Talvez você se ache tão bom que você acha que você não é capaz disso. Isso me faz lembrar como seria Adolfo Hitler nos braços de sua mãe, ou Nero. As pessoas talvez olhassem e dissessem: olha que anjinho. Sim ou não? Eu e você somos terrivelmente maus. Embora a filosofia humanista diga que o homem é em sua essência bom, na verdade nós somos essencialmente maus. É por isso que Jesus precisou vir à terra, para que nós pudéssemos nascer de novo. Oh, aleluia! É por isso que Cristo veio à terra, para fazer de mim, de você, uma nova criação. Porque, embora a filosofia humanista diga que o ser humano é essencialmente bom, essa filosofia ela está redondamente enganada, porque a Bíblia nos diz que depois da queda de Adão e Eva, o homem é mau. E é isso que nós temos visto. Homens que tiram friamente a vida de outros. No começo da tarde, recebi um pedido de oração: pastor, ore por nós. Acabou de acontecer um assassino horrível aqui ao lado da minha casa. Nós somos essencialmente maus. Nós criamos essa figura de que parece que somos tão bons que não estamos prontos para a mudança que Deus quer operar em nossa vida. Porque enquanto não reconhecermos o quanto precisamos de Deus, as mudanças não vão acontecer em nossa vida.
Enquanto eu não admitir os meus defeitos de caráter, e eu não pedir a Deus, e não me submeter para que essas mudanças ocorram em minha vida, eu vou continuar sendo terrivelmente mal. A genética. O homem não é vítima do seu meio cultural. O meio, ele é produto da ação humana, e ele é perpetuado por nós homens. A construção cultural é uma construção nossa. Nós não somos simplesmente vítimas da cultura na qual nós crescemos. Nós estamos destinados a um determinismo genético ou cultural. Portanto, a frase, esse é o meu jeito e pronto, na verdade significa, esse é o meu jeito e eu não quero mudar. Quando você diz, esse é o meu jeito e pronto, e todo mundo tem que me entender do jeito que eu sou, você está dizendo, esse é o meu jeito e eu não quero mudar. E quando a gente não quer mudar, a gente muda para pior. Diga comigo, quando eu não quero mudar, eu mudo para pior. Isso é verdade ou não? A nossa vida é dinâmica, nós estamos em constante mudança. Olha só. A nossa vida é dinâmica, nós estamos em constante mudança. Então, quando eu não quero mudar para melhor, certamente eu vou mudar para pior. Os seus defeitos de caráter têm mais a ver com o pecado original e com as suas escolhas do que com os cromossomos ou com o meio em que você cresceu. Para de culpar seus pais, a sua casa, a sua família por aquilo que você é. Ah, eu sou assim porque assim eram meus pais, assim era na minha casa. Você é assim porque você escolheu ser assim e você não decidiu mudar. E enquanto você e eu não decidimos mudar, nós não estamos prontos para pedir para que Deus transforme, mude, remova os nossos defeitos de caráter, e não estamos prontos para nos submeter para que Deus faça as mudanças que nós precisamos. Os pecados, queridos, eles manifestam a presença de uma raiz muito mais profunda. Às vezes nós nos deparamos com os pecados em nossas vidas, com as falhas de caráter, e nós olhamos e a gente pensa que eles são o problema que nós estamos enfrentando. Mas eu queria dizer para você essa noite, que alguns de nossos pecados, eles são sintomáticos. Ou seja, o que isso quer dizer? Em que sentido, pastor? Na verdade, falamos de sintomas porque são pecados que se apresentam, contudo, há uma raiz por trás deste pecado. Há um ídolo no coração, há um pecado instalado que se apresenta na forma de outros pecados. É aquilo que nós falamos terça-feira aqui, quando falamos do princípio da limpeza, que quando nós guardamos um pecado, este pecado cria outros pecados. Então, alguns pecados que nós nos deparamos contra ele, e nós começamos a lutar contra eles, na verdade não é a raiz do problema muitas vezes. Na verdade, às vezes ele é apenas um sintoma de um pecado mais grave, instalado como raiz dentro do nosso coração. Um ídolo que nós estabelecemos dentro do nosso coração. É como num jardim, você tem um jardim muito bonito e daqui a pouco começa a crescer algumas ervas daninhas. Você simplesmente, cuidadosamente, arranca aquilo ali e começa a vir chuva e elas saem tudo de novo. Você não se atentou para arrancar pela raiz. Você precisa ir lá e arrancar o mal pela raiz. Sim ou não? O pecado da desobediência de Acã, ter tomado a capa, ter tomado da prata e do ouro que era anátema. Na verdade, era apenas a sintomatização
da raiz do pecado de idolatria. Quando nós olhamos para Acã, que foi guerrear, e ele tomou da capa, tomou do ouro, tomou da prata, e levou para sua tenda, e escondeu aquilo debaixo da sua tenda, numa guerra onde Deus tinha declarado que tudo seja anátema, não tomem despojo de lá. A gente pensa que o pecado de Acã foi a desobediência, mas a desobediência foi um pecado de Acã, mas foi um pecado sintomático. Havia uma raiz muito mais profunda do que a desobediência. E ele mesmo confessa em Josué capítulo 7, versículo 21, cobicei-os e tomei-os. Então a desobediência, na verdade, era um sintoma de um pecado mais grave, que era o pecado da cobiça. A raiz do pecado da desobediência era a cobiça. Eu não resolveria o problema simplesmente lidando com a desobediência. Por quê? Porque apareceria um outro sintoma, porque a raiz não foi tratada. O problema em Acã era a cobiça, e a cobiça é pecado de idolatria, porque a cobiça é desejar mais outra coisa ou pessoa acima do próprio Deus. Quando eu cobiço algo, eu estou desejando outra coisa ou outra pessoa acima de Deus. O que aconteceu com Acã? Acã estabeleceu um ídolo dentro do seu coração. O sintoma foi a desobediência, um comportamento desobediente, mas a raiz do pecado estava na cobiça. É como, deixe-me exemplificar para você entender que o mesmo pecado manifesto na vida de alguém pode, na verdade, sinalizar dois problemas enraizados diferentes. Por exemplo, vocês já ouviram falar de pessoas que são viciadas em trabalho? Já ouviram falar em pessoas que são viciadas em trabalho? Existe isso, pessoas viciadas em trabalho. Quando você vê uma pessoa viciada em trabalho, você está vendo um pecado sintomático. É pecado? É pecado. Mas você está vendo sintoma, porque na verdade existe uma raiz mais profunda. Vou dar um exemplo para que você perceba que a raiz mais profunda pode ser diferente e o pecado sintomático pode ser o mesmo. Por exemplo, uma pessoa ela é viciada em trabalho. E ela é viciada em trabalho porque ela é uma pessoa ambiciosa e que tem uma forte cobiça por dinheiro. Então ela trabalha desesperadamente para cada vez somar mais, porque ela tem um amor pelas coisas. A raiz do pecado é a cobiça. Ela fez do dinheiro o seu próprio Deus. O pecado sintomático gerado por essa raiz do pecado é o pecado de ser um viciado em trabalho. Mas aí eu encontro uma outra pessoa viciada em trabalho. E aí quando eu começo a perceber e conversar e conhecer melhor essa pessoa, eu percebo que ela não tem cobiça pelo dinheiro. Que ela não está cobiçando e não tem aquela avareza do tio Patinhas de pegar todas as moedas do mundo e armazenar. Na verdade, ela é viciada em trabalho porque ela é uma pessoa que deseja a aprovação dos outros. Ela precisa da aprovação dos outros. Então ela é capaz de viver como uma escrava do trabalho para que as pessoas possam enxergá-la, vê-la e aprová-la. O ídolo do primeiro é a sua avareza por bens. O ídolo do segundo é a aprovação dos outros. O primeiro vale para ele muito mais o dinheiro do que um relacionamento com Deus. O segundo vale para ele muito mais a aprovação das pessoas do que a aprovação de Deus. Você tem o mesmo pecado manifesto,
mas você tem uma raiz distinta. Amém? E aí muitas vezes nós nos deparamos e lidamos simplesmente com o pecado manifesto. E ignoramos e não nos aprofundamos em coisas mais profundas que precisam ser tratadas. E aí eu preciso pedir a Deus: Senhor, remove os meus defeitos de caráter. E quando Deus começa a trabalhar, de repente eu descubro que o meu problema não era a desobediência ou era a mentira. O meu problema era outro que estava estabelecido dentro do meu coração, como uma raiz que dava vazão a vários pecados sintomáticos. Foi isso que aconteceu com Acã. Às vezes você se pega odiando os seus maus hábitos e querendo mudar, mas ao mesmo tempo você fica a criar resistência com medo de perder algum benefício com a mudança. Você é uma pessoa que tem um problema muito sério com mentiras. E aí de repente você é alguém que consegue ter satisfação em conseguir enganar outra pessoa, trapacear. Você sente como se estivesse num jogo. E aí você tem uma satisfação nisso. E aí você pensa o seguinte: mas se eu mudar, onde é que eu vou ter esse prazer e essa satisfação? Ou talvez você é uma pessoa extremamente autoritária, grosseira, passa por cima de todo mundo, muito ignorante. A benignidade passou, foi longe, você até já riscou do dicionário da sua vida. E aí você pensa: mas se eu mudar quanto a isso, será que as pessoas vão me respeitar? Será que as pessoas não vão pisar em cima de mim como eu pisei sobre elas? E aí você começa a querer controlar o futuro. E aí você começa a querer: eu não posso trocar isso porque de alguma forma eu tenho alguns benefícios com esse meu jeito de ser. Ou talvez você tenha alguns problemas de defeito de caráter, de pecado, em que você pensa o seguinte: ah, mas se eu pedir a Deus para remover esses meus defeitos de caráter, e se eu me submeter voluntariamente para que Ele opere essas mudanças, essa paciência, essa compreensão, essa atenção, esse cuidado que as pessoas têm comigo, eu vou perdê-las. Porque eu não vou ser mais do jeito que eu sou. Eu vou ser diferente. E aí algumas pessoas começam a ter medo da mudança, porque tem medo do que vão perder. Parece que em seus maus hábitos, sua falha de caráter, às vezes tem rendido atenção, cuidado, paciência e compreensão de pessoas que dizem assim: não, ele é desse jeito mesmo, ele é assim mesmo. E você vai se acomodando como se você precisasse ser sempre assim. E muitas vezes você até manipula isso a seu favor. O CR não é para quem não quer mudança. O Celebrando a Restauração é para aqueles que estão querendo mudança e se dispõem a se submeter às mudanças. Vale a pena querer a mudança e se submeter às mudanças. Eu quero que você acompanhe comigo agora um testemunho da Cristiane, uma das pessoas que fazem parte do CR. Anos lutando contra a timidez. Essa minha timidez é extrema, né? Eu sempre tive dificuldade de me expressar em público, coisa que geralmente vocês podem pensar que é algo natural do ser humano. Para se expressar em público, você sente um certo receio, medo. Mas no meu caso é algo extremo, a ponto de eu fugir, desistir. Isso eu me senti muito na época da faculdade, quando eu precisava apresentar seminários. Assim, faltando 4 meses, eu já começava a sentir muita ansiedade. E na área profissional também,
perdi muitas oportunidades, porque precisava liderar pessoas e eu simplesmente não queria, fugia. E até certo ponto isso não me incomodava, porque eu vivia na superficialidade. Foi quando eu fui convidada para o CR. Então, quando eu participei da primeira reunião, eu ainda não sabia como funcionava o CR, o que era o CR, na verdade. E eu me deparei com uma situação que, para mim, já era bastante constrangedora. Uma sala com vários irmãos compartilhando, se apresentando. Então, essa mínima apresentação já me causava uma aflição. E eu decidi que na semana seguinte, que era a continuação do CR, eu já tinha desistido, definido para mim que eu não ia mais participar. E ali me causava uma aflição muito grande, um constrangimento. Mas Deus tinha outros planos para mim. E eu tinha uma lição para a gente estudar, e eu passei a fazer essa lição, meditar na palavra, e Deus foi falando comigo. E a partir dali, eu comecei a admitir que aquilo ali era um problema na minha vida, que aquilo ali não era uma característica da minha personalidade. E comecei a me aprofundar nesse problema, comecei a enfrentar, e para mim foi um grande desafio. Então, participei da segunda reunião, então eu fui vendo que eu tive dificuldades mesmo, eu tremia, eu balbuciava coisas mínimas para falar de mim, me apresentar, tinha um peso tremendo. E a cada reunião eu fui melhorando, colocando sempre Deus nessa minha causa, Ele, como diz na palavra de Deus, para a gente lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, e assim eu fui fazendo. E eu tive a oportunidade de participar de um retiro espiritual realizado pelo CR. E naquele retiro, Deus falou tremendamente comigo. Eu tive uma visão, e naquele momento que Deus me deu a visão, eu questionei, duvidei, achei que era uma coisa minha. Mas na verdade eu creio que eu já estava tentando me esconder também, porque eu ia precisar testemunhar. Mas na palavra eu pedi confirmação. E o pastor, dentro da palavra, foi confirmada aquela visão que eu tive no louvor. E então o Espírito Santo me tocou de tal forma que eu não me contive. Eu me levantei e testemunhei aquela visão que Deus me deu, que Deus tinha um propósito na vida de cada um de nós, para nós pensarmos que deveríamos ser melhores a cada dia, um passo de cada vez, que hoje eu sou melhor do que ontem, e lutar para amanhã eu ser melhor do que hoje. E Deus foi trabalhando na minha vida, e fui tendo progressos, mudanças, foi aparecendo oportunidades pequenas, que para mim eram gigantes, e eu via que eram pequenas realmente, fui enfrentando, e cada enfrentamento para mim era uma grande vitória, e para a glória do Senhor Jesus, hoje posso declarar que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a realização desse vídeo só foi possível graças à luz do Espírito Santo de Deus na minha vida. Ele me ajudou durante todo esse tempo, porque em outras situações eu não teria realizado. E assim, a luz de Cristo vem brilhando todos os dias em minha vida. Glória a Deus. Obrigado, irmã Cristiane, por compartilhar conosco um pouco de sua história. E a história da irmã Cristiane parece um pouco com a minha, né? Na verdade, todo mundo que conta seu testemunho parece um pouco com a minha história, né? Sou muito cheio de falhas. Deus é que tem misericórdia da minha vida, né? E alguém jamais imaginaria eu estar aqui com vocês nessa noite, conversando com tanta gente. Quando Deus falou comigo na minha infância, de que eu seria um ministro da palavra, dentro da minha própria casa, o meu pai disse, mas o Iquez é tão tímido, ele não consegue falar nem para 2 pessoas, como é que vai pregar? Mas Jesus Cristo, Ele é aquele que muda a nossa história. E a transformação que aconteceu
e está acontecendo com a Cristiane, também pode acontecer com a sua vida. Talvez a sua questão é uma outra questão, mas Ele está aqui. Você só precisa pedir a Ele e se submeter à mudança que Ele quer fazer. Não importa qual é o problema que você tem ou o pecado que você precisa tratar, você só precisa se colocar sobre a mesa do carpinteiro de Nazaré, que ele tem todas as ferramentas para transformar a minha vida e a sua vida. E o que eu vou fazer, pastor? O que é que nós devemos fazer? Submeta-se às mudanças. Foi isso que a Cristiane fez. Nós falamos sobre o princípio da limpeza. Mas Deus, Ele não quer apenas que nós confessemos os nossos pecados. Deus também quer eliminar o pecado de nossas vidas. Deus não quer apenas nos perdoar, Deus quer nos transformar. Deus não quer simplesmente ouvir a confissão do seu pecado e perdoar você. Deus quer muito mais que isso. Ele quer eliminar o pecado da minha vida e da sua vida. Deus quer muito mais do que simplesmente nos perdoar. Ele quer nos transformar. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se submeta à maneira e à hora do agir de Deus. Esteja pronto para as formas inesperadas usadas por Deus para nos transformar. Esteja pronto para isso. Você pode até estabelecer um caminho de restauração, mas quem vai dirigir os seus passos é o Senhor. Submeta-se às mudanças. Tem coisas que Deus mudou na minha vida, colocando um câncer em mim, uma metástase, e me empurrando para uma sala de cirurgia e para um tratamento radioterápico depois. E tem coisas que Deus fez assim na minha vida, que em você Ele não precisou fazer assim, que em você Ele fez de uma outra forma, porque cada um de nós Ele trata de uma forma particular. Submeta-se às mudanças. Deixe Deus operar as mudanças que você precisa que sejam operadas em você. Deus não se interessa em mudar simplesmente o seu comportamento. Não é interesse de Deus simplesmente mudar o seu comportamento. Ele quer transformar nosso pensar. Ele quer transformar todo o nosso ser. Segundo aos Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criação é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não quer simplesmente mudar o seu comportamento. Deus quer mudar o seu modo de pensar. Deus quer mudar o seu jeito de ser. Deus não quer simplesmente que você pare de mentir. Deus quer transformar o seu coração. A mentira é um comportamento, mas que vem de dentro do teu ser, do teu interior. E Deus não quer simplesmente que você pare de mentir. Deus quer transformar o seu interior. Ele não quer simplesmente mudar o teu comportamento. Ele quer mudar o teu interior. Deus quer fazer de mim e de você um novo ser. Eu sou assim, eu sou desse jeito, mas eu quero ser do jeito que Deus quer que eu seja. Submeta-se às mudanças. Viva um dia de cada vez. Restauração é um processo. Viva um dia de cada vez. A restauração é um processo.
Os maus hábitos que eu acumulei na minha vida, que você acumulou na sua vida, que nós acumulamos, eles não nasceram de uma hora para outra. Os maus hábitos, eles foram construídos com dias e mais dias, por longos períodos. Então a minha luta hoje contra os maus hábitos, ela também deve ser feita não de uma hora para outra, mas ela deve ser vencida um dia de cada vez. Assim como os maus hábitos foram construídos ao longo de muito tempo, eles precisam ser desconstruídos e construídos novos hábitos ao longo de um tempo. E isso eu devo vencê-lo dia após dia, porque isso é um processo, não é uma varinha mágica na sua cabeça e você está mudado. Vença um dia por vez. Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Você que tem problemas sérios com mentira, você não precisa pensar daqui a 10 dias se você vai falar a verdade ou não. Você precisa falar a verdade hoje. E você precisa vencer o dia hoje. E quando terminar o dia, você celebra, porque venceu aquele dia falando a verdade. E amanhã, basta cada dia o seu mal. Quando for amanhã e o mal vier, você vence ele. Amém? Amém? Substitua os seus defeitos de caráter, substitua os seus pecados. Como assim, pastor? Abra Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Mantenha aberta mesmo depois que eu terminar a leitura. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Veja só. O que nós somos chamados a fazer? Mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem. O que nós somos chamados a fazer? Nós somos chamados a nos despojar do velho homem, a nos despir do velho homem e a nos revestir do novo homem. Nós somos chamados à substituição. Eu vou substituir o que é ruim pelo que é bom. Eu não simplesmente vou tirar o que é ruim, eu vou acrescer aquilo que é bom. Amém? Eu não simplesmente vou tirar o pecado, eu vou acrescer a virtude. Amém? Sabe por quê? Porque se eu não fizer isso, o que acontece? Jesus falou lá em Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Se for e o espírito imundo sair de um homem, se o espírito imundo sair de um homem, e a casa for arrumada, e a casa for limpa, e a casa for adornada, aquele espírito imundo vai caminhar por lugares áridos, e ele buscando repouso e não encontrando, ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Foi isso ou não foi isso que Jesus disse? Sim ou não? E voltando na casa, a casa está arrumada, está limpa, está adornada, se ele encontra a casa desocupada, o que ele faz? Ele vai e leva mais 7 com ele, e o seu estado último é pior do que o estado anterior. Sim ou não? Sim ou não? O que acontece? No dia que você tira um problema, um pecado, um defeito de caráter, e você não substitui, na verdade, você vai cair no problema que falamos terça-feira. Um pecado dá cria a outros pecados. Você precisa substituir, você precisa despir,
despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Você se despoja do velho homem e você se reveste do novo homem. Você não pode simplesmente se despojar do velho homem. Você tem necessidade de se revestir do novo homem. E aí é por isso que eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta em Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. Leia para mim o versículo 25. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Deixai o quê? E falar o quê? Eu vou tirar o quê da minha vida? E eu preciso substituir por algo. Eu vou substituir pelo quê? Eu não posso simplesmente deixar de mentir. Eu preciso também falar a verdade. Eu me despojo do velho homem, mentira, e me revisto do novo homem, verdade. Amém? Vamos para outro versículo. Versículo 26, 1, 2, 3. Não deis lugar ao diabo. Não é assim? Eu vou me despir de quê? Do velho homem. E nesse versículo, mas ele está dizendo assim, irai-vos. É pecado irar? É pecado irar? Eu vou, amados, me despir da ira pecaminosa. Irai-vos e não pequeis. Eu não vou permitir que a minha ira dê lugar ao diabo. E eu vou resolver isso cedo, antes que o sol se ponha, e não vou dormir com um espírito vingativo. A ira, ela vai estabelecer dentro de nós. Agora a gente precisa ter o domínio próprio para controlá-la. Então, irai-vos e não pequeis. Eu vou me despir da ira pecaminosa. Amém? E eu vou me revestir do quê? De um espírito perdoador. Antes do pôr do sol tem que estar resolvido. Amém? Versículo 28, 1, 2, 3. Eu vou despir-me, né? Vou despojar o velho homem. De quê? De quê? Do furto. Diz assim, do furto. Do furto. E eu vou me revestir de quê? Do trabalho. Mas só que esse versículo tem mais uma coisa. Eu vou me despir de quê além do furto? O que o furto implica? Em subtrair o patrimônio alheio. Sim ou não? E no novo homem eu vou me revestir de quê? Da generosidade de repartir aquilo que eu ganhei com o meu trabalho com o que tem necessidade. Então, a nossa relação de transformação, ela tem necessariamente o menos e o mais. Eu tiro e coloco, eu removo e eu insiro algo que vem de Deus. Amém? Tiro o negativo e acrescento o positivo. Quem está entendendo, diga amém. Porque se eu simplesmente tiro, o espírito imundo volta, vê a casa arrumada, vai lá e traz mais 7, e a bagunça fica pior do que era antes. Quem entendeu, diz amém. O novo homem furta? Não, né? Mas todo dia a gente tem que se despojar do velho homem, né? A gente pensa que só é ladrão, pessoal lá da Lava Jato que aparece no jornal, né?
Mas eu temo que nós temos alguns ladrões aqui dentro. Será que você sonegou na sua declaração de imposto esse ano? Para Deus, roubar R$1 ou 3% da Petrobras é roubo. Você entrou essa noite aqui se achando tão bonzinho, né? Aí está sabendo que em potencial você podia ser como Adolfo Hitler ou como Nero. E agora está sabendo que você e o cara lá da Lava Jato têm algo em comum. Então a melhor coisa que você faz é pedir logo a Deus para remover essa falha de caráter e se submeter à mudança. Teve um irmão que quando ele se converteu, ele foi lá na Receita Federal. E ele sentou e disse, eu vim aqui porque durante os últimos 5 anos eu soneguei imposto, eu quero regularizar minha situação. Auditor disse assim, você está bem? Meu filho vai embora, sai daqui. Não posso, que o Espírito Santo me constrangeu. A gente tem, amados, que lutar com muitas coisas. Todo dia somos tentados. Lá na sua empresa, você se nega a assinar a carteira dos seus funcionários? Está entendendo? Nós precisamos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. O Senhor chama chama você, chama cada um de nós para seguirmos no caminho da restauração. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. Mas a questão é, nós vamos caminhar no caminho de restauração e aperfeiçoamento diário, ou vamos nos entregar a esse estado de corrupção e degradação que a gente vê propagado de uma forma grande na nossa nação? A mudança da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, não começa no prefeito, no governador, nem na presidente. A mudança começa em nós. A mudança começa em nós. Cuidar do Brasil inclui, amigo, você não sacudir lixo de dentro do seu carro nas vias públicas. Você está entendendo o quanto a gente tem muita coisa a ser transformada dentro de nós? E você está entendendo que você não é tão bonzinho assim, que você precisa de Jesus? Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus? Em suma, amados, vença um dia por vez. Confie no poder de Deus e não em suas forças. Vença um dia por vez. Não olhe daqui a um mês, olhe hoje. Vença um dia por vez, como falamos nesta noite. Confie em Deus e não confie nas suas próprias forças, amados. Porque as nossas forças nos faz ser tentados para o mal. E as nossas forças não são suficientes para operar mudanças tão profundas no nosso ser. Mas Deus, Ele é poderoso para fazer. Busque fazer o que é certo e não o que te faz bem. Como assim, pastor?
Tem coisas que a gente faz que não é certo, mas a gente se sente bem em fazê-las. Então não procure fazer aquilo que te faz bem, mas aquilo que é certo. Eu me sinto bem, pastor, quando eu estou numa ansiedade, no estado de ansiedade, eu me sinto bem beber um pouco, pastor. Ou então fumar. Então eu vou lá e aquilo ali eu consigo descarregar um pouco a minha ansiedade. Seu problema é muito maior do que isso. Procure fazer o que é certo e não o que te faz sentir-se bem. Seu problema não é o álcool ou o fumo. Seu problema é mais profundo que isso. E você precisa tratar esse problema. Procure fazer o que é certo e não o que te faz sentir-se bem. Celebre os progressos. Na verdade, não fique tão assustado com esse nosso estado tão terrível, com tantas falhas, com tantos pecados que precisamos tratar e levá-los a Deus. Na verdade, celebre os pequenos progressos da vida. Não despreze o dia das coisas pequenas. Porque o dia das coisas grandes só vem depois do dia das coisas pequenas. Porque eu posso pedir para algumas pessoas aqui se levantarem e dizerem: pastor, eu tenho 10 anos que eu não uso mais pedra. Pastor, tem 9 anos que eu não cheiro pó. Pastor, estou com 12 anos que depois que eu conheci a Cristo, eu sou fiel à minha esposa. Eu abandonei o adultério e a prostituição. Podíamos pedir aqui para pessoas erguerem e darem o seu testemunho. E seriam vários. Outros diriam: pastor, ainda estou na luta. Estou tentando vencer. Mas esses que somam 9, 10, 5, 6, 3 anos, eles não começaram com 9, 5, 3 anos. Eles começaram vencendo um dia de cada vez. E celebrando o progresso de um dia de cada vez. Somaram um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, e isso viraram anos. E Deus quer fazer também essa mudança na sua vida. Deus também quer transformar. E a vitória pode ser celebrada nos pequenos progressos. Porque uma longa caminhada é feita de passos, passo por passo. E cerque-se de pessoas que podem ajudar você. Tem pessoas que só atrapalham. Cerque-se de pessoas que possam ajudar você. E as mudanças, as transformações, elas vão acontecendo aos poucos na sua vida. E de repente você vai levar uma surpresa. Como eu já levei e muitos aqui já levaram. Sou eu mesmo? Sou eu que estou agindo assim? Sou eu que estou pensando assim? Sou eu quem estou sentindo assim? E aí você vai perceber que Cristo vai estar transformando a sua vida. Enquanto nós persistirmos com autoconfiança, não temos como depender genuinamente de Jesus. É necessário que humildemente nos dirijamos ao Senhor Jesus e deixemos Ele operar as transformações que nós precisamos. Tiago 4, 6 a 10 diz: Deus resiste aos soberbos. Diga assim: Deus se opõe aos soberbos. O soberbo é aquele que diz: eu não preciso de Jesus, eu não tenho falha de caráter, e eu não preciso me submeter à mudança. Se eu quiser, eu mudo sozinho. Esse é o soberbo. Deus se opõe a ele. Deus resiste ao soberbo. Mas dá graça aos humildes. Eu tenho buscado deixar a soberba de lado para alcançar a graça que Deus dá aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus,
e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. O Senhor nos convida a se humilhar diante dele, e ele vai operar as mudanças que a gente precisa. Ele vai nos exaltar, ele vai plantar em nós as virtudes que vêm do alto. Fica de pé em nome de Jesus. Peço humildemente a Deus que remova os meus defeitos de caráter e voluntariamente eu me submeto às mudanças que precisam ser operadas em minha vida por Ele.